Bem, meus irmãos, vamos dar início ao culto solene. Desde já, mais uma vez, eu peço perdão aos irmãos pelo atraso, né? Nós tivemos alguns probleminhas, mas graças a Deus vamos ter essa oportunidade de adorar o Senhor mais uma vez. Tivemos um dia muito bom ontem, né? Aproveitamos com os irmãos a companhia e agora nada melhor do que podermos estar juntos, né? Para adorar o Senhor em gratidão por toda a sua bondade, né? Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, para dar início ao culto solene. No Salmo 122, verso 1, nós temos: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E é justamente este salmo que queremos cantar nesta manhã. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Cantemos então o salmo de número 122. Cantemos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Nossos pés pararão junto às portas, teus portais, Jerusalém, construída bem compacta, onde as tribos vão subir, pois convém a Israel. Para o santo nome do Senhor, render sua gratidão. Lá estão os tronos de justiça, os da casa de Davi. Que prospere quem te ama, pela sua paz orai. Por Jerusalém orai. Reine paz entre os seus muros, nos palácios ricos bens, por amor dos meus irmãos, por amor de amigos meus. Haja paz em ti, eu peço, pela casa do Senhor. Buscarei sempre o teu bem. Assim, amados irmãos, o Senhor nos chama para a adoração. Portanto, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Poder assentar, meus irmãos. Vamos, neste momento, dirigir a Deus uma oração. Oremos ao Senhor. Ó soberano Senhor, nosso Deus bondoso e misericordioso, Tu és incomparável, Senhor. Todo poder pertence a Ti, e também toda honra e glória. E nós estamos aqui não porque merecemos, não porque de alguma maneira podemos apresentar nossas vidas como um sacrifício perfeito a Ti, ou então como vidas retas e justas, pois o Senhor sabe que somos pecadores, que dependemos do Senhor. Não estamos aqui, ó Deus, por nossos próprios méritos, mas estamos aqui por causa do Teu santo chamado por meio do Teu Filho. Esta é a grande razão para a adoração da Tua igreja. É o Teu chamado, a Tua graça. É porque o Senhor, desde o começo do mundo, jamais abandonou o Teu povo, mas sempre preservou o povo da aliança, ensinando os Teus caminhos, ensinando o Santo Evangelho, nos trazendo consolação, exortação e nos ajudando dia após dia a andar nos Teus caminhos. Esta é a razão. E é por isso que podemos, ó Deus, reconhecendo tudo isso, render louvores a Ti. Reconhecer que Tu és o nosso Senhor, aquele que nos mantém, que cuida de nós, nos mínimos detalhes, Senhor. Até mesmo
naquilo que nós não estamos enxergando, que não percebemos. O Senhor age no invisível, naquilo que nós não conseguimos perceber, enxergar, moldando tudo, providenciando tudo aquilo que é necessário para o bem do teu povo, nos guiando por teus caminhos, a pastos verdejantes, a águas tranquilas, mas também nos vales escuros. Lá o Senhor está conosco, também nos abençoando, também nos guiando e consolando por teu santo evangelho. Esta é a razão. É por isso que saímos de nossos lares, para rendermos louvores de gratidão a Ti, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que fez em Jesus Cristo por nós. Por isso Te louvamos e pedimos que mais uma vez venhas trabalhar em nosso coração, para que venhamos realmente aproveitar este momento, entender a grande bênção do culto solene, para então Te adorarmos em espírito e em verdade. Ó Senhor, recebe toda a honra e toda a glória. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos fazer a leitura dos 10 mandamentos. E eu já coloquei na própria liturgia o texto dos 10 mandamentos, tá bom? Justamente para evitar uma confusão por divergências de tradições, não é? De traduções. Então, alguns irmãos têm umas traduções um pouco diferentes, aí na hora da leitura fica um pouco embolado. Então, assim, todos acompanham na liturgia o mesmo texto. Certo? Êxodo capítulo 20 é o texto que está aí. Como das outras vezes, eu farei a leitura do verso 1 e 2 e os irmãos continuam e assim sucessivamente. Vamos revezando. Diz assim a palavra do Senhor. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque 6 dias fez o Senhor dos céus e a terra, e o animal, e tudo que nele há. E ao 7º dia descansou. Portanto, Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não adulterarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu cônjuge, nem o seu filho, nem coisa alguma que teu nome. Amém. Assim nós vamos nos acostumando e daqui um tempinho já estaremos lendo bem harmoniosos. Isso é muito bom, irmãos. Nós ouvimos mais uma vez a santa lei do Senhor nosso Deus e sempre podemos lembrar como é importante para nós refletirmos nisso, irmãos. O Senhor nos lembra a cada leitura, não é? A cada leitura dos 10 mandamentos, quem nós somos e quem Ele é. E podemos enxergar na lei não um tipo de dicotomia ou algo oposto ao Evangelho. Há algumas pessoas que querem fazer uma divisão, não é? E uma separação da graça de Deus e da sua lei, ou então da lei e do Evangelho. Quando, na verdade, lei e Evangelho são duas realidades, não é? Ou os dois lados de uma mesma moeda. Não temos como olhar para a lei de Deus sem enxergar a sua graça. Pois ao povo que Ele amou e que Ele ama é que Ele entrega esses mandamentos
para nos conduzir de acordo com sua vontade. E isso, por si só, é a graça de Deus. Cristo, quando veio a este mundo, não nos veio dizendo, olha, abandonem os princípios já ensinados a vocês e agora criem novos princípios. Não. Ele nos ensinou os mesmos princípios. Continuem a entender que Deus vos chama justamente para a obediência, para uma vida de santidade. E é isso que os mandamentos nos ensinam. Principalmente nos dando a motivação de irmos até Cristo, não é? E de também nos esforçarmos para a obediência, não pela salvação, porque esta Cristo já nos deu, mas por gratidão pela salvação dada por Cristo. Esta é a nossa razão. Vamos louvar a Deus ainda cantando justamente o Salmo de número 15, que mostra esse caráter de Cristo maravilhoso. Quem, ó Senhor, habitará no teu tabernáculo, na tua casa? Cantemos então. Quem, ó Senhor, habitará no tabernáculo, tua casa? Que homem pode ali morar no santo monte do Senhor? Quem vive com integridade, justiça vive a praticar, de coração fala a verdade, que não difama no falar, ao semelhante não faz mal, nem lança injúria ao vizinho. Aquele que aos olhos tem o desprezível, o malvado, mas honra quem teme ao Senhor, jura, mas sem se retratar, mesmo que sofra dano próprio, empresta sem agiotar, também suborno não aceita, para inocentes condenar. Quem deste modo proceder, jamais será, pois, abalado. Este é mais um salmo, meus irmãos, que nos ensina exatamente sobre a exigência de Deus. A pergunta do salmo realmente é muito importante para nós. A pergunta é séria. É dito, quem, ó Senhor, habitará no teu tabernáculo, na tua casa? Que homem pode ali morar no teu santo monte, Senhor? Ou no monte santo do Senhor? Observem, não é simplesmente olhar para um templo feito por mãos humanas. Esse salmo não falava apenas diretamente aos judeus daquele período, para, de alguma maneira, verem se estavam dignos para subirem até o tabernáculo, até o Monte Santo do Senhor. Na verdade, a figura do tabernáculo é a figura da igreja, do povo de Deus. E, especialmente, esse Monte Santo representa justamente o lugar onde Deus habita. O tabernáculo feito por mãos humanas era apenas algo mais simbólico, instrutivo, didático para o povo. O verdadeiro Monte Santo do Senhor é justamente os céus onde ele habita. E a pergunta é, quem tem dignidade para subir até lá? A resposta a essa pergunta só podemos encontrar em Jesus Cristo. Ele subiu. Nós não conseguimos fazer isso. Nosso consolo é saber que, porque ele subiu, nós que estamos nele agora como membros de seu corpo, também temos garantia segura de que também estaremos lá.
É isso que o Salmo nos ensina, não é? Correr para Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, e pedir a Deus que nos abençoe pela pregação do Evangelho. Oremos. Ó Senhor, nós já podemos cantar ao Teu nome, te louvar com salmos, cantando então a Tua própria palavra. E como é maravilhoso, ó Deus, termos a alegria, a grande alegria de exaltarmos ao nosso Criador por meio de Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, e no poder do Espírito Santo. Isto é para nós, ó Deus, uma bênção sem igual, que o Senhor nos concede por Tua graça, nos chamando, pois apesar de sermos pecadores e de não termos nada em nós mesmos para oferecer ao Senhor, a Tua graça nos alcançou. E é isso que nos dá paz, consolo e alegria. Neste momento iremos ouvir a pregação do Santo Evangelho. E mais uma vez podemos reconhecer diante do Senhor que temos necessidades extremas. É urgente para nós ouvir a pregação. Não podemos nos apartar de Sua palavra, Senhor. Pois sem a instrução que vem de Ti, sem a Tua palavra autoritativa, quem nós somos neste mundo? Precisamos de sermos guiados pelo Senhor. Por isso rogamos a Ti, mais uma vez, fale ao nosso coração. Nos traga a boa instrução da Tua palavra, ó Deus, para que sejamos exortados a uma vida de santidade, como também ao temor do Senhor e principalmente a sermos consolados por Tua palavra. Fortalece a fé da Tua igreja, ó Deus. Que seja alimento seguro, firme, sólido para o nosso crescimento espiritual, para que venhamos aprender a Te honrar dia após dia. Por isso te pedimos que, a despeito de nossas fraquezas, venhas nos falar pela pregação do Evangelho. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Antes de começarmos a leitura, eu queria pedir que o irmão pode me ajudar a pegar um copo de água para mim, que eu acabei esquecendo, meu irmão. Senão eu vou travar aqui. A garganta seca mesmo, com força. Enquanto isso, os irmãos podem, já adiantando, abrindo suas Bíblias em Atos capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Muito obrigado. Atos capítulo 5, vamos ler do versículo 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés, e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a para fora, a sepultaram junto de seu marido. Esse é o texto então da pregação. Eu ainda vou fazer a leitura do nosso catecismo no dia do Senhor 20, domingo 20. Temos apenas uma pergunta e resposta, a pergunta 53, que diz bem assim, meus irmãos.
O que você crê sobre o Espírito Santo? Resposta. Primeiro, creio que ele é verdadeiro e eterno Deus, juntamente com o Pai e o Filho. Segundo, creio que ele foi dado também a mim, para, pela verdadeira fé, me tornar participante de Cristo e de todos os seus benefícios, para me consolar e para permanecer comigo para sempre. Essa, então, é a reflexão que nós temos sobre o Espírito Santo em nosso catecismo também, meus irmãos. Amada congregação do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero começar o sermão desta manhã com uma pergunta bem simples. Quem é o Espírito Santo? Parece uma pergunta simples demais e que qualquer um tem uma resposta exata para isso. Mas eu poderia questionar, quem é o Espírito Santo? Será que a compreensão que os cristãos geralmente têm sobre o Espírito Santo é correta? É verdadeira? Será que a cristandade tem confessado uma fé verdadeira, bíblica, no Espírito Santo de Deus? Para alguns, o Espírito Santo de Deus não é uma pessoa, ou mesmo Deus. Para alguns, ele é apenas a força ativa de Deus. Este é o pensamento, não é? A doutrina das testemunhas de Jeová. Mas não somente deles. Há muitos que não têm isso em suas doutrinas, que ele é apenas uma força impessoal, o poder ativo de Deus, mas também, infelizmente, ao invés de reconhecerem quem o Espírito Santo é de verdade, acabam tentando limitar o Espírito Santo àquela figura, não é, que opera milagres. Aquele que realiza obras misteriosas, obras miraculosas e somente isso. É assim que muitos acabam enxergando o Espírito Santo. E no fim, quando se dá ênfase às questões de manifestações espirituais, também se trata o Espírito Santo como apenas uma força impessoal. Então, tanto faz se a pessoa é uma testemunha de Jeová, e nós sabemos que são uma seita, ou então, se a pessoa é um evangélico, não é, mas tem essa mentalidade acerca do Espírito Santo, está tratando o Espírito Santo não como Deus e como pessoa, a terceira pessoa da Trindade, mas apenas como um poder, uma força impessoal. E isso é importante para nós, porque o culto que nós prestamos a Deus e a vida cristã como um todo tem que ser uma vida no Espírito Santo. E se não entendemos quem ele é, o nosso tipo de relacionamento e de compreensão acerca de sua obra vai ficar confuso e muitas vezes nós não saberemos como buscar o Espírito Santo ou então como tratá-lo, como falar a respeito dele. E acabaremos até ensinando errado e criando falsas expectativas sobre quem é o Espírito Santo. É importante então refletirmos sobre a obra do Espírito Santo, sobre a sua identidade, sobre a santificação da igreja. Inclusive, nós estamos ainda aqui no nosso catecismo na exposição do credo apostólico. E essa é a parte do credo apostólico que nós confessamos, é a terceira parte, que confessamos que cremos no Espírito Santo, como temos visto aqui em nosso catecismo. E essa parte do Espírito Santo, não é, acaba abrangindo não só o próprio Espírito Santo em si, mas a sua obra. E quando se fala da sua obra, a santificação do povo de Deus, fala da igreja, fala da comunhão dos santos, fala de nossa fé e da aplicação da obra de Jesus Cristo em nossas vidas. Então o Espírito Santo não pode ser reduzido, irmãos, a apenas um poder. Essa não é a ênfase bíblica acerca do Espírito Santo. No texto que lemos, vemos um acontecimento extremo, completamente extremo. Lemos sobre o Espírito Santo, não é, matando um casal. Nós lemos isso aqui agora e realmente é algo bastante pesado. O Espírito Santo tirou a vida, não é, de um casal que mentiu na igreja. E vejam o paralelo que nós temos aqui. Como o Espírito Santo é aquele que confirma a igreja de Deus. Olhem um paralelo. Nós podemos lembrar, por exemplo, de Levítico 10, versos 1 a 5, que diz bem assim, ouçam bem. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E puseram o incenso sobre eles e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Ou seja, algo que Deus não ordenou nesse sentido. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão, isto é o que o Senhor falou, dizendo, serei santificado naqueles que se chegam a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se.
Percebam um paralelo. Em um culto lá na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, 2 sacerdotes treinados, os filhos de Arão, que receberam toda a instrução necessária para o serviço no templo, o serviço de adoração, fizeram algo que não foi ordenado pelo Senhor. Tá? O fogo estranho que o texto nos diz não tem a ver com um fogo diferente, tem a ver com um fogo não ordenado, algo que foi tirado de fora do tabernáculo, não é, para o incensário. Ou seja, Deus ordenou que tudo que fosse feito ali, todo o fogo usado, a luz do tabernáculo que vinha, não é, das velas, do fogo em si, deveria ser tirado do próprio tabernáculo. Não podia ser tirado de fora. Deus deu uma ordem e prescreveu como seria a adoração, e aqueles 2 sacerdotes se acharam no direito de dizer bem assim: vamos fazer do nosso jeito. Né? Tem fogo ali fora. Vamos pegar aquele fogo e trazer esse fogo que é estranho ao tabernáculo para o tabernáculo. O resultado, Deus os matou. E o paralelo é, numa situação muito parecida, não é? Quando a igreja do Senhor estava reunida, havia culto ao Senhor. Os apóstolos ministravam. Pessoas na hora do culto estavam entregando muitas ofertas e apoio aos demais cristãos. E então aquele casal viu a oportunidade de se engrandecer diante dos irmãos e mostrarem para todos que eram super piedosos. E então, com objetivos diferentes, objetivos impuros, não é, de mentira, vieram até o Senhor no culto solene e então, mentindo, foram descobertos pelo próprio Deus e morreram. As 2 situações nos mostram um culto. E mostram como o culto ao Senhor, ele é espiritual e ele é guiado, conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E aqueles que estão atentando contra a integridade do culto solene, não tendo sentimentos ou intenções sinceras diante do Senhor, estão mentindo a ele. E o resultado, infelizmente, foi a morte, por causa, não é, da infidelidade daquele casal. Algo que somente eles conheciam, mas ninguém conhecia. Estava no coração deles. Os apóstolos não sabiam, os irmãos não sabiam, e eles tinham essa expectativa: vamos impressionar nossos irmãos na igreja. Vamos fazer com que eles olhem para nós como sendo o casal, não é, mais fiel da igreja, o casal piedoso que teve coragem, não é, por amor a Cristo, de vender tudo que nós tínhamos para então ofertar aos nossos irmãos, para mostrar amor aos nossos irmãos, sendo que eles esconderam parte do preço, dizendo aos apóstolos que aquilo era tudo que eles tinham. Deus os matou. Nós podemos resumir então o sermão desta manhã no seguinte tema: o Espírito Santo é Deus e deve ser adorado com temor e reverência. Vamos ver apenas esse sermão em 2 partes. Primeiro, o Espírito Santo é Deus e não uma força controlada pelos homens. Segundo, o Espírito Santo é Deus e deve ser temido. Ele deve ser temido e adorado. Meus irmãos, nós reformados somos muitas vezes criticados por maioria dos evangélicos, principalmente porque nós somos conhecidos como sendo cessacionistas. Se nem todos estão familiarizados com esse termo, cessacionista vem de cessar, vem de terminar, parar, concluir, chegar a algo completo, não é, e cumprir o seu objetivo final. Nós, como reformados, somos cessacionistas. Isso quer dizer o quê? Que nós cremos que alguns dons do Espírito Santo, aqueles dons carismáticos, eles cessaram. Entendam bem, nós não cremos que todos os dons cessaram. Nós cremos que alguns dons cessaram. Esses dons são dons revelacionais. E por que nós não cremos na atualidade dos dons revelacionais? Porque dons revelacionais, como línguas, profecias e outros, eles têm a ver com a Escritura Sagrada. Deus já nos deu a sua palavra registrada e completa. Se há dons revelacionais ainda em vigor, significa dizer que a Escritura não é a palavra autoritativa e final de Deus. Que ele continua a falar diretamente com o povo sem a Escritura. Certo? Então, mais ou menos assim, a Escritura perde um pouco do seu valor. Feche a Bíblia que o Espírito Santo vai falar. É mais ou menos esse conceito. Nós não cremos nisso.
Nós entendemos muito bem como Deus operou, inicialmente por meio dos apóstolos, não é? Com aqueles dons que foram dados à igreja para um propósito muito bem definido, que era justamente testemunhar para o mundo diverso, debaixo do Império Romano, o testemunho de Jesus Cristo, a verdade da salvação. Isso foi muito bem cumprido. É só observar, Deus chamou pessoas simples, a maioria dos cristãos eram simples, um ou outro eram intelectuais e conhecedores da cultura no sentido geral, como o apóstolo Paulo ou como o Apolo, por exemplo, eram homens instruídos em toda a cultura greco-romana. Então eles falavam grego, conheciam muito bem o latim, conheciam as outras línguas das nações, eles tinham uma interação cultural muito grande, mas a maioria dos cristãos não eram assim. A maioria dos discípulos de Cristo eram pessoas simples, que conheciam a própria língua, não é, aramaica do seu período. E então a essas pessoas simples, Deus dá dons nesse sentido, para que essas pessoas simples espalhem o evangelho pelo mundo conhecido. Ou seja, pessoas que não tinham conhecimento, não é, vasto da cultura, podiam falar pelo Espírito Santo nas línguas das demais nações. É isso que o dom do Espírito Santo significa. Não há na Escritura qualquer indício de que houvesse algum tipo de língua que não fosse idiomas. Isso não tem sentido na Escritura Sagrada. Há toda uma questão redentiva envolvida aqui, e o objetivo central, como prometido pelo Senhor, é justamente o testemunho do Evangelho de maneira inteligível, compreensiva, para que as pessoas ouvissem acerca do Senhor e da salvação. E não uma coisa que não tem sentido, que não há compreensão que seja de fato um idioma, não, como no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, e eles foram cheios do Espírito Santo, eles falavam das grandezas de Deus na língua dos povos estrangeiros. Quem estava em Jerusalém, não é? Os prosélitos e os judeus que moravam em outras províncias, em outros lugares do mundo, estavam ali, e cada um deles ouvia os discípulos falarem as grandezas de Deus em sua própria língua materna. Atos 2 nos ensina sobre isso. Então, por conta disso, nós não podemos olhar para dons revelacionais hoje e entender que eles são dons que estão funcionando hoje na igreja. Isso não tem sentido, não é? Apelar para esse tipo de compreensão, infelizmente, é deixar de lado a Escritura Sagrada como sendo apenas um livro de importância na igreja, como, por exemplo, o catolicismo romano. Por que os católicos romanos, em sua doutrina e tradição, eles têm a Escritura Sagrada como palavra de Deus, mas não como a palavra autoritativa e final de Deus? Porque para eles, a tradição e a Escritura estão no mesmo patamar. Entende a situação? Para eles, Deus continua a falar pelo Papa, pelo bispo central da igreja, pelo clero. Entende? Para nós, como protestantes reformados, só a Escritura. Deus nos fala por meio de sua palavra. Por isso ele ordenou o registro da sua palavra para as futuras gerações, para nós hoje. Quando uma pessoa deixa de lado a Escritura e quer dar ênfase a novas falas do Espírito Santo, hoje ela está deixando de lado a santa palavra de Deus. Depois vamos compreender melhor como muitas vezes há contradições naquilo que é dito por muitos hoje, daquilo que a Escritura nos ensina. Enfim, nós somos cessacionistas por conta disso. Quer dizer que nós cremos sim em milagres, nós cremos que Deus opera, que Ele é soberano, que Ele faz o que Ele quiser. Nós só não cremos que há pessoas com dons especiais para isso. Certo? É simples. E a qualquer um que diga, eu tenho um dom de curar, eu vou chamar, vem aqui. Junta todos que vocês conhecem que têm dons de cura. Vamos fazer uma reuniãozinha aqui, vamos conversar um pouquinho. Vamos fazer o seguinte, já que vocês têm dom de curar, receberam esse dom do Espírito Santo, por favor, não deixem as crianças do Hospital do Câncer naquela situação, não. Tenham misericórdia, vão até lá e resolvam o problema. A qualquer um que diga, eu oro e eu tenho certeza que Deus opera o poder e cura as pessoas, eu tenho esse dom, desafie, pode desafiar sem medo de errar, desafie. Nós não estamos duvidando que Deus opere, mas Deus usa quem Ele quiser, quando Ele quiser. Não há uma pessoa com um dom especial hoje. Isso foi dado aos apóstolos e àqueles que eram apostólicos, que estavam próximos a eles, justamente para marcar a igreja no mundo. Ou seja, ali naquele momento a igreja estava sendo marcada como sendo o povo de Deus. Por isso tantas coisas aconteciam. A igreja foi legitimada pelo poder do Espírito Santo. Mas uma vez que a igreja está firmada na doutrina dos apóstolos, nós não temos mais necessidade de viver buscando sinais. Porque até mesmo sinais não salvam ninguém. Mas a fé em Jesus Cristo. Lembram do povo no deserto? Quer ver povo que viu mais milagre do que Israel?
Nossa, estavam no Egito, viram o Senhor manifestando milagres, coisas extraordinárias, humilhando a cultura egípcia. O povo atravessou o mar de junco, o mar vermelho, a pés enxutos, e passou 40 anos no deserto, tendo comida, ou seja, tendo carne e pão todos os dias. E quando havia sede, Deus tirava a água da rocha. 40 anos, e as sandálias dos pés deles nem se gastaram. 40 anos. E mesmo assim, com tantos milagres, o povo desejou voltar para o Egito. E foram rebeldes contra o Senhor. Sinais não salvam. Sinais só têm uma função: apontar para Cristo, apontar para a verdade. Então, o foco não são os sinais, mas Deus, a sua palavra e a salvação. Somos muitas vezes então rejeitados por boa parte dos evangélicos por termos essa mentalidade focada na Escritura Sagrada, por questionarmos, não é? Por ficarmos, olha, a Escritura é que é a verdade e somos guiados por ela. Então, o que estiver fora da Bíblia, nós não temos obrigação nenhuma de acreditar. Então, basicamente é isso. Quando então, irmãos, a ênfase está nos milagres operados, não é? As pessoas acabam desviando o foco do Evangelho e desviam o foco principalmente de quem é o Espírito Santo. E esse é um grande problema. A consequência disso, a consequência desse desvio da Escritura Sagrada e desse foco nos milagres, não é? Infelizmente, é uma total falta de reverência ao Espírito Santo. Um desvio da doutrina reta acerca dele. Me digam, meus irmãos, em nossos dias, onde existem, né, onde existe as maiores aberrações teológicas, emocionais entre a cristandade? Entre os carismáticos. As pessoas que se dizem mais avivadas. Todo tipo de escândalo que vocês imaginam. Escândalos e mais escândalos. Escândalos e mais escândalos. Pessoas que dizem: eu sou cheio do Espírito Santo, eu falo pelo poder do Espírito Santo, assim diz o Senhor, eu oro, as pessoas são curadas, eu vi o mato brilhando lá no monte, não é? Eu orei pela unção do dente de ouro, eu orei, não é? E nós vimos anjos voando, não é? Ali pelas nuvens. Nós vimos tudo, caiu uma pena de anjo na igreja, eu senti cheiro, não é? Do vinho celestial. Esse tipo de maluquice que as pessoas dizem são, na verdade, um sensacionalismo muito grande para chamar a atenção para homens, para que eles sejam exaltados, não é? E no fim não produz santificação em ninguém, porque eles mentem, corrompem, adulteram, vivem na mentira, e tudo isso dizendo que estão sendo guiados e usados pelo Espírito Santo de Deus. Nossas doutrinas estão aqui há 500 anos. Você não vai a uma igreja reformada buscar novidades. A expectativa, quando nós vamos para um culto reformado, não é chegar aqui e esperar que o pastor venha nos trazer uma nova revelação. Não. Ninguém vem para uma igreja reformada pensando, em algum momento do culto, o pastor vai chamar as pessoas a ficarem de pé, a colocarem a mão na cabeça e dizerem sai. Ou então a fazerem uma filinha da revelação pessoal. Ou então o pastor, usado pelo Espírito Santo, a adivinhar o CPF das pessoas. Irmãos, para que isso? Entenda, eu não sei se a gente ri, se chora, se fica revoltado, porque são coisas absurdas. Qual é o sentido disso? De o Espírito Santo usar pessoas para adivinhar o número do CPF. Qual o sentido disso? É o quê? Um circo? Porque parece um show isso aí. Entende? É um show de mágica, é alguma coisa assim. Isso não faz sentido, mas essas pessoas que vivem dando ênfase a isso, elas querem o tempo todo novidades e mais novidades. E por esse anseio de novidades pelo Espírito Santo, a Escritura não basta. É chato ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Ah, não, o pastor, num culto assim reformado, ele lê o texto da Escritura Sagrada e ele sai explicando e faz aplicações. Ah, eu quero algo novo. Eu quero algo mais empolgante. Algo que possa me fazer arrepiar. Eu quero ouvir coisas pessoais a meu respeito. Eu quero que o Senhor diga num culto solene, com um pregador apontando para mim, dizendo bem assim: eita, servo meu, Deus tem uma coisa grande para você. É isso que as pessoas querem. Um senso de exclusivismo. Deus, tipo assim, me tem como sendo especial aqui dentro.
De todo mundo que está aqui, eu sei que é todo mundo filho de Deus, mas eu sou uma pessoa queridíssima de Deus. Tenho intimidade muito maior do que os outros, então Deus fala diretamente comigo. Eles não gostam muito dessa ideia de Deus se relaciona com o seu povo, fala com o seu povo, o povo da aliança. E esse tipo de ênfase, meus irmãos, essas aberrações teológicas, essas blasfêmias que surgem nesses meios mais carismáticos do meio evangélico, elas acabam, infelizmente, distorcendo o Espírito Santo, a verdade sobre ele, e levando muitas pessoas ao erro e à irreverência e a não tratar o Espírito Santo de Deus como Deus, mas apenas como uma mera força. Simplesmente é isso. O Espírito Santo serve para quê? Para que eu, pelo poder dele, expulse demônios, opere milagres, fale em outras línguas, e digo línguas super e absolutamente estranhas, curas o tempo todo, não é? E todo tipo de loucura. Basta os irmãos darem uma olhadinha na internet. Qualquer coisa que você digitar com relação ao Espírito Santo ou a poder, não, se você não precisa fazer isso para você não ficar tentado a zombar, mas observe, se você colocar lá Vigília de Fogo no YouTube, você vai encontrar todo tipo de bagaceiro. Homens e mulheres, líderes em comunidades assim, de Bíblias fechadas, é claro, estão dizendo: o Espírito Santo me mostrou, ele me arrebatou para o céu e para o inferno, e me mostrou coisas grandiosas que não são listas falarem aos homens. Nossa! Que crentes, hein? Que intimidade! A Escritura que é bom? Nada. E, portanto, por falta de Escritura, eles têm uma doutrina errada sobre o Espírito Santo de Deus. Nossos credos ecumênicos nos deixam bem, assim, conscientes de quem é o Espírito Santo. Por exemplo, o credo niceno, que até cantamos no culto passado, não é? Na sua parte final diz bem assim: cremos no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou através dos profetas. Nossa confissão sobre o Espírito Santo. Ou seja, cremos que ele é Deus. Ele é Deus. No credo de Atanásio, que é o nosso credo mais extenso, não é? Ele é bem racional para mostrar como Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas distintas, porém um único Deus. Observem bem. A fé católica é esta. O que é a fé católica? É a fé dos católicos romanos? Não. A fé católica é a fé bíblica, que nós confessamos. A fé católica é esta: que adoremos o único Deus na Trindade e a Trindade na unidade, não confundindo as pessoas nem separando o ser, pois uma é a pessoa do Pai, outra a pessoa do Filho, outra a pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo. Incriado é o Pai, incriado o Filho, incriado o Espírito Santo. Imenso é o Pai, imenso o Filho, imenso o Espírito Santo. Eterno é o Pai, eterno é o Filho, eterno o Espírito Santo. Contudo, não são três eternos, mas um só eterno. Não é? Como não são três incriados, nem três imensos, mas um só incriado e um só imenso. Ou seja, as nossas confissões, os nossos credos antigos testemunham a verdade sobre o Espírito Santo de Deus, que ele é Deus, é a terceira pessoa da Trindade, e ele se comunica com a sua igreja, e ele opera uma obra de santificação no povo de Deus. Essa deve ser a ênfase, não é? No Espírito Santo. Ele estava no início, na criação, criando. Gênesis 1 nos ensina que ele pairava sobre a face das águas. E o Espírito Santo também era aquele que testificava, que testemunhava a salvação no coração do povo de Deus. Ora, por que Davi no Salmo 51 ora a Deus assim? Não retires de mim o Espírito Santo, mas restitui a alegria da salvação. Porque desde sempre o Espírito Santo de Deus, não é? É Deus habitando no seu povo. É Deus testemunhando sobre a salvação, conduzindo o coração do seu povo. A força de Davi não é física ou a sua inteligência, não. Era o Espírito de Deus que estava sobre ele. Essa é a grande questão aqui, não é? Para conduzir o povo de Deus, não é? Ele é a testemunha da verdade. No Evangelho de João, o que Cristo fala sobre ele? Que o Espírito Santo daria testemunho de si próprio? Não. Mas que ele testemunharia de Cristo. Que ele apontaria para o Senhor Jesus Cristo. A obra do Espírito Santo, por si só, ela é cristocêntrica. E percebam, como nós aprendemos, por exemplo, nas cartas de Paulo, não é? Que aprove a Deus que nele, Jesus Cristo, residisse toda a plenitude da divindade. Aí quando olhamos para a Escritura Sagrada, toda a história da redenção, vemos o Pai
apontando para o Filho e o Espírito Santo apontando para o Filho. Por quê? Porque no Filho é que nós nos encontramos. Por esta obra do Espírito Santo. Quando Jesus questiona em Mateus 16, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles respondem, alguns dos profetas, e vós, quem dizes que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Qual é a resposta do Senhor Jesus? Muito bem, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, é o Senhor quem nos aponta para o seu Filho, quem nos conduz ao seu Filho. E o Espírito Santo foi nos enviado pelo Pai, não é, a pedido, na oração de Jesus Cristo, justamente para continuar nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo e nos fazendo realmente olhar para Cristo. Irmãos, nós só cremos no Evangelho por causa do Espírito Santo. A nossa fé é um dom do Espírito Santo, não é uma coisa natural. Nós podemos acreditar em muitas coisas, ter fé não. A fé é dom de Deus. A fé é algo completamente sobrenatural, não tem nada a ver com a nossa criação, com a nossa vida neste mundo. É algo dado por Deus. E é o Espírito Santo que opera isso pela pregação do Evangelho. Inclusive, a única espada conhecida que é do Espírito Santo é essa aqui. Essa é a espada do Espírito. É a palavra de Deus para convencer pecadores a irem para Jesus Cristo. É o Espírito Santo quem vai nos moldando a imagem do Filho de Deus. Esta é a razão, esta é a obra do Espírito Santo. Ele é Deus, não é? Que intercede por nós, que vem em nosso auxílio. Esta obra, então, é uma obra de santificação. É lamentável, meus irmãos, ver então que as manifestações protestantes hoje mais avivadas, é assim que se chamam, os mais avivados são aqueles que têm blasfemado dia após dia contra o Espírito Santo de Deus. Parece que dá um tipo de bagunça na cabeça dessas pessoas, que eles acabam olhando para a Trindade como se fossem coisas diferentes. Sabe? E é mais ou menos assim, é como se não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, não fosse falar o nome Yahvé, Javé, Jeová em vão. Isso não tem sentido. Quando o mandamento nos diz para não tomar o nome de Deus em vão, é pensando em que nós não podemos tomar o nome de Deus em sua completude, em sua essência, em vão. Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. E as pessoas sem essa noção vivem a falar em nome do Espírito Santo coisas que ele não prometeu, coisas que ele não disse que ia operar na igreja. Isso é triste e mostra exatamente irreverência, não é, a santidade de Deus por falta de conhecimento da verdade. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele é Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos brincar com ele. Os textos que nós lemos aqui, o texto de Atos, capítulo 5, é uma demonstração de poder do Espírito Santo contra aqueles que usam o seu nome em vão, que mentem na igreja, que são hipócritas. Não se brincam com Deus, irmãos. Às vezes nós temos uma noção muito errada, sabe? Nós pensamos bem assim. É o que alguns fazem. Quando eu leio o Antigo Testamento, eu vejo Deus agindo de maneira direta e imediata. Tipo, foi pego trabalhando no dia de sábado, é para ser apedrejado. Foi pego em flagrante adultério, é para ser apedrejado. Não é? Falou uma falsa profecia, não se cumpriu, é para ser apedrejado. Então, nós vemos aqui Deus agindo, Deus destruindo, não é? Deus levando o povo a cativeiro. Tudo isso aí nós vemos acontecer, Nadab e Abiú no templo, mas agora no Novo Testamento, na igreja de hoje, não, é tudo mais suave. Não, não é. Não é. Deus continua agindo com juízo e pior do que isso, ele marcou um dia para julgamento final. Então, na verdade, é uma ilusão nós imaginamos que hoje as coisas são mais simples e mais relax do que era no passado. Não são. Hoje nós temos uma consciência muito maior do que os judeus tiveram um dia. Eles estavam apegados simplesmente à letra da lei. Apenas aquilo que é mais básico, enquanto nós aprendemos pelo Espírito Santo que Deus está se importando sim com as nossas intenções, com as nossas motivações, com aquilo que está em nosso coração. Que não adianta nada sermos pessoas externamente perfeitas enquanto nosso coração é podre. E Ele está vendo tudo isso. Ou seja, a coisa é muito mais séria. A consciência diante de Deus hoje é muito mais aguçada por causa do Espírito Santo. Ele está testemunhando na igreja hoje, não é, que nós somos filhos de Deus, que estamos adorando a Deus em espírito e em verdade, e que aquilo que os anjos fazem nos céus é o que estamos fazendo aqui. E que apesar de estarmos nesse ambiente simples, em um salão simples,
Todavia, em Cristo, estamos diante de Deus para o adorar. Essa é a consciência que o Espírito Santo de Deus nos dá. Quando alguém não leva isso a sério e fica brincando com o Espírito Santo, dizendo que ele está falando isso, aquilo outro, essa pessoa não tem um pingo de reverência, não entende, não é que ele é santo e deve ser temido, respeitado. Ponto 2. O Espírito Santo, então, ele é Deus e deve ser temido e adorado, não é? Foi assim que Ananias e Safira acabaram morrendo. Eles se esqueceram disso. Se esqueceram completamente disso. Foram na igreja, diante de Deus, e isso nos mostra como a santa convocação é algo importante para nós. Percebam, vamos entender nossa vida de adoração a Deus. Nós sabemos que nós somos chamados para vivermos diante do Senhor. Significa dizer que quando o amém é dado aqui, os irmãos são despedidos para os seus lares, a adoração não termina. Nós não saímos da presença de Deus. Nós estamos 24 horas por dia em Cristo, na presença de Deus. É o que acontece, pelo Espírito Santo. Então, se eu estou aqui, não é? Eu estou adorando ao Senhor, mas se eu estou na minha casa, os meus atos devem ser de adoração, meus pensamentos devem ser de adoração. Se eu estou no meu trabalho, na minha faculdade, não importa com quem eu esteja, eu preciso lembrar que eu estou ligado, não é, a Jesus Cristo pelo Espírito Santo. Mas, apesar da nossa adoração em casa, culto familiar, devocional, nossa leitura bíblica em casa, seja tão importante e indispensável, todavia o Senhor trata esse momento aqui de santa convocação, de reunião solene, como algo, não é, que está realmente em outro patamar. Porque é justamente na hora do culto solene que esse tipo de manifestação acontece. Quando Deus chama o seu povo para terem essa consciência de santidade e de glória de Deus, todos devem ir realmente com temor diante dele. Com temor diante dele. Nossa separação é só física. Espiritualmente estamos diante do Senhor. E, portanto, nosso temor deve ser muito mais aguçado. Na verdade, o culto que nós prestamos hoje, ele é muito mais perigoso do que um dia foi o culto no Antigo Testamento. Mas como, pastor? Naquela época havia templo feito por mãos humanas, não é? Um grande templo feito com madeiras específicas e ouro também. Tudo muito bem organizado, tudo com seu significado, não é? Na frente do tabernáculo, você tem na parte do átrio, você tem justamente o altar do holocausto, é a entrada do tabernáculo. Derramar o sangue do animal ali, depois tem a pia de bronze para os sacerdotes se purificarem, se limparem ali, e depois entrar no lugar santo, onde você tem ali o candelabro de ouro, onde você tem a mesa dos pães, não é? E o incensário, e depois atrás da cortina fica o Santo dos Santos. Então tudo isso tinha uma imagem muito forte, era um símbolo do céu onde Deus habita, era um símbolo de nossa redenção, do que Cristo faria, de todo o seu sacrifício para chegar até, não é, o santo monte do Senhor, para subir até lá. Então, como é que isso pode ser uma coisa mais simples do que o que nós temos hoje? Aquilo eram imagens, irmãos. É simples. Era Deus educando uma igreja menina, ou seja, uma igreja ainda infantil, imatura. Mas agora que Cristo veio, o que ele disse ao seu povo? O que é dito à mulher samaritana? Que nós agora adoraremos ao Pai em espírito e em verdade. É esse o tipo de adoração. Não é mais limitado a templo feito por mãos humanas, a coisa é muito mais séria. Hebreus 12 nos dá realmente uma descrição maravilhosa e de comparação, mostrando que, enquanto no Antigo Testamento eles subiram a um monte físico, ou então fazendo aquela comparação do Monte Sinai, onde Deus se manifestou, não é? E o monte fumegou e o povo tremeu depois da entrega da lei, ele vai dizer em Hebreus 12 que agora nós subimos ao Monte Santo do Senhor. Olha a resposta do Salmo 15. Quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Em Cristo subimos ao Monte Santo do Senhor. Nós fomos elevados espiritualmente a uma hoste interminável de anjos. Esse é o ponto aqui. O culto que prestamos no Espírito Santo, então, é algo seríssimo, que deve ser encarado com temor e reverência. Nadab e Abiú, no passado, se esqueceram disso. Ananias e Safira também se esqueceram e mentiram na presença do Senhor. Quiseram passar a imagem de que eram piedosos, quando não eram. O que eles queriam? Atos, no capítulo 4, no finalzinho, é dito bem assim, verso 36, ouçam com atenção. Então José, isso é o mesmo contexto ainda. Então José, chamado pelos apóstolos Barnabé,
que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então o casal viu isso e pensou, agora é nossa vez. Todos admiraram Barnabé, mas Barnabé foi sincero no que ele fez. O casal percebeu, ora, essa é a nossa oportunidade de sermos exaltados na igreja como sendo pessoas piedosas, santas. Você acha que as pessoas que estão hoje nesses cultos avivados, dizendo que o Senhor está soprando em seus ouvidos, pode falar, papai, pode falar, eu vou entregar para o seu povo. Esse tipo de gente está fazendo o quê? Estão fazendo um teatro para que as pessoas fiquem admiradas deles. Igual Ananias e Safira. Do mesmo jeito. Ou seja, não estão respeitando, reverenciando o Espírito Santo. Por isso a resposta do apóstolo Pedro. Por que vocês deixaram Satanás encher o coração de vocês? Para que isso? Não era seu, a propriedade não era tua. Se você vendesse, não estava em teu poder. Você vendeu, você não tem obrigação nenhuma de dar o que você tem para a igreja. Isso não existe. Não é uma obrigação. Ninguém pode chegar numa comunidade cristã e ameaçar os membros com demônios e com maldições para que eles deem dízimos e ofertas, ou trízimos, ou vendam seu carro e suas casas. Isso é feitiçaria, isso não é cristianismo. Ninguém pode fazer isso. Então a lógica do apóstolo Pedro é, Ananias, você não vendeu o que era teu? O dinheiro então é de quem, se não seu? O dinheiro é seu. Faça o que você quiser nesse sentido com o seu dinheiro. Se você tem no seu coração, junto com sua esposa, de ofertar algo para a igreja, seja sincero nisso. Não venha com mentiras para cá, fingindo que vocês venderam tudo, quando na verdade esconderam uma parte para vocês ficarem bem, mas querem demonstrar para as pessoas que vocês venderam tudo porque são muito piedosos. Vocês não mentiram aos homens. Se a ideia de vocês é chegarem até aqui e se postarem, não é de uma maneira, se comportarem de uma maneira super e ultra piedosa para mostrar que vocês são bons, vocês estão mentindo não aos homens, mas a Deus. É ilusão vocês imaginarem que, porque vocês estão enganando homens, vocês também estão enganando a Deus. Não adianta comprar o melhor terno e ficar engravatado na igreja com um terno brilhoso, cheio de pompa, com um sapato brilhando, que os irmãos podem até pentear o cabelo olhando para o sapato. Nada disso adianta. Não é? Irmãs que de repente vão ficar criticando até as mais jovens e colocam um coque, um vestidão e dizem, isso são roupas santas. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Existe uma moda bíblica sobre roupas? Não, aquilo é uma questão cultural. As culturas são diferentes. Nós não somos judeus que vivemos há 4.000 anos atrás, mas querem inventar algum tipo de coisa para demonstrar que as pessoas são santas. Aí na hora de um culto desses avivados, as pessoas começam a dizer que estão tendo revelações do Espírito Santo. Revelações do Espírito Santo. Irmãos, quando eu era pentecostal, não foi uma vez nem outra que eu ouvi em cultos que eu participei esse tipo de revelação, tipo de manifestação. Irmãos, eu já cheguei ao ponto de estar em um culto, na época do seminário ainda, estar em um culto em que uma pessoa colocou a mão no meu braço e começou lá a falar suas línguas ultras estranhas e a revelar que Deus prepararia para mim uma varoa. Aí eu, outra? Porque eu já sou casado. Já tenho 2 filhas. Já prepara outra? Ou então em vigílias que nós participamos, minha esposa e eu, e ela estava grávida ainda da Stephanie e olha, botou a mão na barriga e falou, um enxoval do Isaac eu vou entregar, aleluia. Cadê o Isaac que eu não estou vendo? É sério, irmãos. Tudo isso as pessoas fazem não é para dizer que são santas, que têm mais uma proximidade maior com Deus, que sabe que são super piedosas. É o tipo de gente que vive contando vantagens nesse sentido, cantando vantagens, e dizem que eu fui dormir à noite, e aí eu me levantei para orar de madrugada. Mentiroso, né? Orar de madrugada, e quando eu estava orando de joelhos aos pés da minha cama, um grande feixe de luz se manifestou em meu quarto. Pois é, né? Tem que tomar cuidado com o tipo de remédio que está tomando e dormir. Irmãos, é sério. Às vezes as pessoas ficam com medo de falar contra isso. Nós temos que ficar com medo de ficarmos calados. Porque não somos nós que estamos dizendo isso não é aquilo que a palavra do Senhor ensina. Isso não é obra do Espírito Santo. Não somos nós que estamos errados. São aqueles que estão brincando com o nome de Deus. Brincando com o Espírito Santo. Dizendo o que ele não disse.
A coisa mais comum que você tem hoje são pessoas trazendo novas revelações que nada tem a ver com a Escritura Sagrada. E ainda vão reivindicar, não é, certas prioridades e vão dizer bem assim, ora, isso, não é, aqueles que são carnais não conseguem compreender. Aqueles que são apegados à letra não podem ter acesso a essas verdades. Isso é só quem é espiritual. É mesmo, é? No primeiro século da história cristã, até o segundo e terceiro século, uma manifestação herética começou na igreja, que os apóstolos combateram. Era o início de um movimento chamado gnosticismo. Eu explico para os irmãos o que é. A palavra gnose é uma palavra grega que significa conhecimento. Gnosticismo significa literalmente um conhecimento secreto. Quem eram os gnósticos que eram membros da igreja? Eram aqueles cristãos que não aceitavam a doutrina dos apóstolos e reivindicavam terem revelações superiores ao dos apóstolos. Eles começaram a crescer, saíram da igreja, atacaram a divindade de Cristo. Por quê? Porque por mais que a Escritura fale que Cristo é Deus, mas eu recebi uma revelação especial que diz que ele não é. Mais ou menos assim. E eles cresceram, se dividiram, e o gnosticismo foi uma praga para a igreja cristã, do primeiro até o quarto século. É por isso que nós temos os credos hoje. Os credos foram uma resposta contra os gnósticos. E eles trouxeram muitas heresias. Uma delas é que a matéria por si só é corrupta, portanto Cristo não pode ser feito carne de verdade, porque a matéria é corrupta. Eles negavam a bênção da natureza. Eles tratavam tudo o que é matéria como sendo uma coisa corrupta. Eles misturaram filosofia com teologia, com doutrina cristã, e fizeram uma verdadeira maluquice. E eles chegaram a ensinar que o Espírito Santo não é Deus. Olha aí de onde vem, tão antiga, a heresia Testemunho de Jeová. É antigo. Essas pessoas de hoje que estão dizendo, o Espírito Santo está falando do meu coração, ele está me dizendo agora, são gnósticas do século XXI. Isso é gnosticismo. É heresia, não é a verdade do Senhor. Isso é muito sério, irmão. Falta de temor, falta de reverência com o Espírito Santo de Deus. Não é? Aquele casal mentiroso pagou com a vida por brincar com fogo, por brincar com a palavra de Deus. Eu lembro, e eu estou falando isso porque isso cabe ao tema, não é? Ao que estamos aprendendo aqui sobre o Espírito Santo de Deus. Eu lembro de um tempo em que eu participei, muitos anos atrás, viu? Mas muitos anos atrás, de uma vigília numa cidade vizinha. Nós fomos para lá cedo e começou a vigília realmente umas 10 horas da noite. E durante toda a noite, trouxeram um pregador baiano. Eu sou baiano. Viu? Trouxeram um pregador da Bahia e todo mundo estava naquela expectativa. Vem um homem aí da Bahia. O homem é de fogo, né? Eu pensei até que era um personagem da Marvel, mas tudo bem. O homem é de fogo. O homem, ele é um homem de Deus. Eu lembro como ontem. Ele pegou a Bíblia, abriu, leu um versículo, não sei para quê, porque não houve nenhum tipo de explicação, nem aplicação nem nada. Leu o versículo e ele ficou com essa Bíblia fechada, fazendo bem assim. Eu lembro como ontem. Pode falar, papai. Pai, isso não, isso é pesado. Mas eu vou falar. Eu vou falar, papai, eu vou falar. E começava a falar. Entregando os mistérios para as pessoas. As pessoas choravam. As pessoas ficavam empolgadas, pulavam, rodavam. Essa ladainha a noite todinha. O homem zoadando, gritando, suando. Aí quando deu 5 horas da manhã eu pensei, não é possível que isso não vai acabar. Aí começou de verdade. Eu não sei de onde tira energia não, porque, meu amigo, começou a bagaceira 5 horas da manhã, eu vou me embora. Eu estava até de viagem para Maceió nessa época. Esse é o tipo de cristianismo que se apresenta hoje muitas vezes. Perceba, é algo totalmente irreverente, que não está baseado na santidade de Deus. Sabe? Nossas palavras diante do Senhor devem ser poucas. Quando nos achegamos aqui como igreja, temos que ter esse entendimento. O que é um comportamento reverente? É esse comportamento que os irmãos estão tendo. Isso é um comportamento reverente. A palavra está sendo pregada e os irmãos estão atentos para ouvir a palavra de Deus. E reverência num culto é justamente você perder a noção do sagrado e achar que aqui é qualquer ambientezinho onde você pode se destacar e começar a fazer showzinho na igreja. Sabe? Tudo isso é condenado pela palavra de Deus
E aquele casal, naquele propósito de se destacarem diante das pessoas, foram fulminados. E o temor veio sobre a igreja, para mostrar que nós não podemos brincar com Deus, que não podemos brincar com o Espírito Santo de Deus, que Ele foi dado a nós, não para fazer showzinhos, que Ele foi enviado a nós, foi derramado sobre a igreja para que nós viéssemos dar testemunho do Evangelho, para apontar para Jesus Cristo como Salvador, para a santificação da igreja. Quer ver o Espírito Santo operando de verdade? Note como Ele tem mudado a vida de pessoas. Como o Senhor tem libertado pessoas de seus vícios e de seus conceitos pecaminosos para uma vida pura. Isso é obra do Espírito Santo. Como uma pessoa chega numa comunidade muitas vezes para visitá-la com distorções da verdade em seu coração e com práticas completamente absurdas, mas quando ouvem a pregação do Evangelho, o Espírito Santo de Deus trabalhando no coração dela, Deus trabalhando no coração dela, essa pessoa pode simplesmente se ver confrontada com a palavra de Deus e se arrepender. É isso que Ele faz. Simplesmente isso que o Espírito Santo faz. Não é? Hebreus 12, versos 28 e 29. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Eles provaram disso. Eles provaram a santidade de Deus. Quais foram as palavras de Deus a Moisés para dizer para o pai daqueles que estavam mortos ali, para Arão? Deus disse: eu serei santificado naqueles que se aproximam de mim. Eles provaram disso. Ananias e Safira provaram disso. Temos que ter essa mentalidade, irmãos. 1 Coríntios 6, versos 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Esta é a obra do Espírito Santo, nos dar esse senso de pertencimento ao Senhor, de temor a Deus, para vermos uma vida reta, lutando contra os nossos próprios pecados para a glória do Senhor. Quero então concluir a pregação dessa manhã dizendo que viemos lutar, meus irmãos, para entender em nossas próprias vidas o que significa essa reverência e esse temor diante do Senhor sempre. Que venhamos realmente entender o que estamos fazendo aqui e como nós somos abençoados e ligados a Cristo pelo Espírito Santo, para então estarmos diante dele, não como Ananias e Safira. Eu pergunto aos irmãos nessa conclusão: como é que você tem adorado a Deus? Como é que você tem cantado os salmos e os hinos na igreja? Com que intuito você faz isso? Na hora que nós somos chamados para cantar um salmo, um hino ao Senhor, qual é a motivação do teu coração? Só mexer a boca? Só cumprir tabela? Porque estamos sendo conduzidos para isso, para cantar? Ou seu foco realmente, de todo o seu coração, é em cada palavra cantada você adorar a Deus? Deus está vendo nosso coração completamente. Estamos nus diante dele, diante do Senhor, não é? Então estamos diante de Deus e não simplesmente de homens. Por isso temos que pensar sobre essas coisas. Sejamos alegres então, pois o Espírito Santo habita em nós para o nosso bem, para termos consolação sem fim, para nos conduzir a toda a verdade. E como aprendemos, por exemplo, em Romanos 8, versos 14 e 16, ouçam com atenção: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O Espírito Santo de Deus tem guiado pessoas à loucura? Não. Mas à prudência, à sensatez. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E ele vai dizer: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.
Se o Espírito Santo trabalha em nosso coração para isso, se Deus, o Espírito Santo, tem realmente testificado em nosso coração que nós somos filhos de Deus, venhamos então viver como filhos, em temor e em respeito ao nosso Pai, desfrutando de sua misericórdia e jamais nos exaltando, pois Ele é Deus. No fim, é Ele que tem que ser destacado como Deus e não nós. Percebe? E não nós. Aprendamos isso, irmãos, pois nós somos chamados não para termos uma expectativa falsa do Espírito Santo, mas para honrá-lo por quem Ele é, Deus Todo-Poderoso. Amém? Graças a Deus, irmãos. Esse é o ensino. Vamos, neste momento, cantar justamente esse hino, que é bem conhecido, Espírito Santo de Deus. Onde nós oramos, não é, neste hino, pedindo ao Espírito Santo que venha controlar o nosso ser, venha dirigir a nossa vida, a nossa maneira de pensar, o nosso falar, nossas ações. Tudo deve ser guiado pelo Espírito Santo. Vamos cantar então. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos orar neste momento, meus irmãos, pedindo a Deus que realmente nos abençoe e que nos ajude realmente a compreender nosso chamado neste mundo para temor e reverência. Oremos. Ó Pai amado, nós oramos a Ti mais uma vez, porque o Senhor, por Tua bondade, nos instruiu no Santo Evangelho. Porque a Tua palavra é a verdade e nos conduz, nos ensinando a verdade sobre quem Tu és, o Deus Todo-Poderoso. E fomos chamados para adorar a Trindade na unidade e a unidade na Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo.
e que o Espírito Santo de Deus é o nosso Consolador. É Deus que nos consola, que habita na sua igreja, para nos conduzir a toda a verdade e ao temor do Senhor. Para nos fazer olhar para Jesus Cristo e confiar na obra que Ele realizou por nós na cruz, como sendo obra perfeitíssima e suficiente para nos perdoar de todos os nossos pecados. Ó Senhor, ajuda-nos a reconhecermos sim o Teu santo chamado para louvor, para temor, para reconhecer a Tua santidade, Senhor. Ajuda-nos, pois mesmo os Teus anjos nos céus, mesmo aqueles que estão mais próximos do Senhor, Te glorificam, Te exaltam por Tua santidade. Como nós, pecadores miseráveis, podemos agir diferente? E no culto solene chamarmos atenção para nós mesmos e darmos ênfase a milagres, a manifestações espirituais, quando aprendemos em Tua palavra que o Espírito Santo do Senhor, que habita em nós, nos conduz a toda a verdade e ao temor, e transforma o nosso coração e nos regenera na pregação do Evangelho. Por isso, ajuda-nos a temer e a não desonrar ao Espírito Santo, mas a sermos gratos por ser tão fiel Consolador em nossas vidas. Pois a verdade é que nós, como igreja, só resistimos pelo poder do Espírito Santo. Nós não estamos neste mundo já há tantas gerações, há tantos séculos, como igreja, porque somos fortes, não, mas porque o Espírito Santo de Deus habita na igreja, habita em nós e realmente nos capacita a permanecermos fiéis a Cristo. Esta é a razão, Senhor. É como o Espírito Santo preserva o remanescente fiel. E por isso hoje temos a Tua palavra. Porque o Senhor de fato incomodou pessoas no passado, para não se calarem diante das mentiras, das injustiças, mas para pregarem o Evangelho. Assim também o Senhor faz com a Tua igreja hoje. Por isso ajuda-nos a termos discernimento espiritual, para reconhecermos aquilo que vem do Senhor e não sermos desrespeitosos, mas Te adorarmos em espírito e em verdade. Entendemos de fato na prática o que é reverência ao Senhor, santidade ao Senhor. Ó Senhor, tem misericórdia de nós e ajuda-nos a não ficarmos impressionados com falsos profetas, com mentiras que são contadas hoje, em nome de Deus, mas que Teu Espírito Santo opere em nós e nos conduza à Escritura Sagrada para sabermos o que é a verdade e então rejeitarmos tudo aquilo que não vem do Senhor em nossas vidas. Abençoa cada irmão aqui presente, Senhor, cada família, cada casal, cada criança, cada jovem. Fortalece a Tua igreja. Abençoa aqueles que não puderam vir também. O Senhor sabe as lutas, as dificuldades. Por isso os ajude. Ajude o Teu povo, Senhor. Suplicamos a Ti que nos guarde durante todo o dia, que venhamos desfrutar do dia do Senhor com alegria em nosso coração, refletindo na palavra que ouvimos, para que logo mais à noite sejamos sim dispostos a sair de nossos lares e com alegria vimos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Muito obrigado por tudo, por Tua graça revelada em nossas vidas. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar este lindo hino, irmãos. Meu Senhor, Tu me deste, onde cantamos, aquilo que o Senhor nos deu. A Sua graça bendita em nossas vidas. Cantemos então. Meu Senhor, Tu me deste por graça e amor, minha vida, meus dons, meu sustento e louvor. Sei que Cristo, a verdade, é Teu Filho aqui. Como posso calar, como não Te sentir? Esta fé que me deste ao ouvir Tua voz é a certeza da graça que leva aos céus.
Meu pecado tiraste, trouxeste o perdão. Por tua graça acalmaste o meu coração. Eu não temo inimigo, nem mesmo além. Teu cajado me guia, tua mão me sustém. O caminho, a verdade, és tu, meu Senhor. Não há outro na terra quem rendo louvor. Sei que em mim não há nada que eu possa fazer. Meu esforço não pode o céu merecer. Não há nenhum só ato no qual me firmar. Não há obra em mim mesmo da qual me orgulhar. Pela graça sou salvo, por fé viverei, e com Cristo a verdade o céu herdarei. Só há um mediador entre os homens e Deus, só há nele a graça e a ventura nos céus. Jesus Cristo, Cordeiro, o Filho do Pai, nos prostremos a Ele, louvai e adorai, e ao Espírito Santo mil glórias lhe deem, todos filhos de Deus para sempre. Amém. Glória a Deus, irmãos. Que maravilha podemos cantar, não é? Hinos tão fiéis que glorificam o nosso Senhor. Vamos, neste momento, meus irmãos, fazer a leitura do Pai Nosso. Vamos juntos, então, ter esse privilégio santo de, mais uma vez, lermos a palavra de Deus. Leamos, então, no Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, para recebermos a bênção do Senhor, e depois vamos cantar ainda o Salmo de número 131. Assim o Senhor despede o seu povo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. 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 Vamos cantar, irmãos, o Salmo de número 131. Cantemos então. Não é soberbo meu coração, nem tenho altivo olhar. As grandes coisas não vou buscar, grandes demais para mim. Mas a minha alma eu fiz sossegar, como um infante está. Bem desmamado com sua mãe, minha alma assim está. Ó
do Senhor, desde o presente que agora é e para sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Está encerrado o culto solene.